Olá, pessoal. Eu sou a doutora Flávia Tessarolo, endocrinologista e metabologista, e esse é mais um vídeo do nosso canal. Antes da gente começar o conteúdo de hoje, não posso me esquecer de pedir para você já se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que vem por aí. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar o link delas na descrição e também o WhatsApp do consultório, caso você precise. Combinado? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os hormônios femininos e o comportamento alimentar. A vida de nós mulheres é marcada por altos e baixos dos hormônios femininos. Por exemplo, no ciclo menstrual, que todo mês a gente tem altos e baixos dos hormônios femininos, a gravidez, que é um boom de hormônio, e a menopausa, onde ocorre redução dos hormônios femininos. E esses altos e baixos desses hormônios influenciam o comportamento alimentar. Além disso, o nosso comportamento alimentar pode influenciar a saúde também dos nossos hormônios. E é isso que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje: as estratégias alimentares para ter uma boa saúde hormonal e como a gente pode minimizar os efeitos dos altos e baixos dos hormônios no nosso comportamento alimentar. Vem comigo! Mas antes de mais nada, o que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas, moléculas que transmitem informações de um órgão para outro e são super importantes no funcionamento normal do nosso corpo. Os principais hormônios femininos são o estradiol e a progesterona, que são produzidos de maneira cíclica todos os meses no ciclo menstrual. Então, como que ocorre esses altos e baixos do estradiol e da progesterona? O primeiro dia do ciclo menstrual da mulher é o primeiro dia da menstruação. Aí o corpo vai preparar a gente para uma eventual gravidez. Então, sob a ação do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é produzido na hipófise, a nossa glândula mestra, que fica localizada na base do crânio, o FSH vai lá nos ovários e estimula o crescimento dos folículos ovarianos. Nós já nascemos aí com milhões de folículos que todos os meses, na primeira metade do ciclo menstrual, eles começam a crescer sob influência do FSH e à medida que eles crescem, eles produzem estradiol, que é o principal hormônio feminino. É o hormônio da vitalidade da mulher. E o que o estradiol faz lá no útero? Ele aumenta, prolifera o endométrio, que é a camada interna do útero, criando ali um ninho para que, se a gente engravidar, o embrião ter onde nidar, que a gente chama. Então, isso ocorre na primeira metade do ciclo menstrual. No meio do ciclo, ocorre um pico de um outro hormônio da hipófise chamado LH. O que o LH faz? Ele pega aquele folículo mais bonito, aquele que se desenvolveu mais, e induz a ovulação. Esse folículo se rompe, nós ovulamos, e para nutrir aquele óvulo, à espera de um espermatozoide, ocorre a produção de uma estrutura chamada corpo lúteo, e esse corpo lúteo nutre o óvulo e produz progesterona, o segundo principal hormônio feminino. E qual é o papel da progesterona no útero? Ela segura o endométrio, não deixa esse endométrio desabar. O mês vai passando, se a gente não engravida, o óvulo morre, o corpo lúteo involui, os níveis de progesterona vão reduzindo e chega ao final do mês, o nível de progesterona está tão baixo que não é capaz de segurar o endométrio. E daí ocorre o quê? O endométrio descama, a gente menstrua. Então isso ocorre todos os meses numa mulher em idade fértil. Lembrar que
Para que isso ocorra normalmente, a gente também precisa de função da tireoide e função das glândulas suprarrenais normal. Essas duas glândulas precisam estar produzindo seus hormônios de maneira adequada. E a testosterona, doutora Flávia? Gente, a testosterona não é o principal hormônio da mulher. O principal hormônio da mulher é o estradiol. Ele é o hormônio da vitalidade da mulher. Testosterona é o hormônio da vitalidade dos homens. E a maior parte da testosterona das mulheres é produzida nas glândulas suprarrenais, que continuam funcionando quando a gente entra na menopausa, por exemplo. Então eu vejo muitas vezes paciente chegar no consultório na menopausa que só está repondo testosterona e não está legal, está sentindo um monte de sintoma de menopausa. Por isso que eu falei, o principal hormônio é o estradiol. Isso tem que ficar bem claro, combinado? Chegamos agora na parte principal do nosso vídeo. Como que o nosso comportamento alimentar influencia os nossos hormônios e vice-versa. Como que os nossos hormônios influenciam o nosso comportamento alimentar. Lembrando lá do nosso ciclo menstrual, naquela primeira fase do ciclo menstrual, onde ocorre predomínio de estradiol, a gente tende a ter menos apetite, porque o estradiol, em níveis altos, ele vai agir lá no centro da fome, reduzindo a nossa fome. Na segunda metade do ciclo menstrual, ocorre redução dos níveis de estradiol e aumento dos níveis de progesterona, e isso vai comprometer o nosso comportamento alimentar. Os níveis altos de progesterona tendem a fazer com que a gente prefira alimentos doces, alimentos gordurosos, a ter mais descontrole na alimentação na segunda metade do ciclo menstrual. E quando a gente tem um comportamento alimentar com excesso de gordura, estamos acima do peso, isso vai influenciar aumentando os níveis de estradiol. E esse aumento dos níveis de estradiol no corpo de uma mulher que está acima do peso é fator de risco para câncer de mama e câncer de endométrio, por exemplo. Aquela mulher que tem baixa ingestão de gordura, baixo peso, pode entrar em amenorreia, que a gente chama, que é quando ela para de menstruar, porque o baixo peso vai influenciar a produção dos hormônios do ciclo menstrual. Alguns alimentos que são ricos em soja contêm algumas substâncias chamadas fitoestrógenos, que vão impactar na produção dos hormônios do nosso corpo, é claro que se a ingestão for em excesso. Diante de tudo isso, qual é a melhor dieta para a gente manter a saúde hormonal, doutora Flávia? Gente, não existe uma dieta específica, mas eu vou dar para vocês aqui algumas dicas importantes. Pega a caneta e anota aí. Dica número 1. Inclua na sua dieta alimentos que tenham grande variedade de nutrientes. Onde que a gente encontra? Nos vegetais, nos legumes, nas verduras, nas frutas, nos grãos integrais. Dica número 2. Tenha sempre uma boa fonte de proteína, como carnes magras, ovos, leite e derivados, de preferência mais desnatados. Dica número 3. Escolha sempre uma fonte de gordura boa, que é importante para a nossa saúde hormonal. E aonde que a gente encontra gordura boa? No abacate, nas oleaginosas, que são as castanhas, no azeite extra virgem, peixes como salmão. Dica número 4. Evite alimentos processados e ultraprocessados, que a gente sabe que são alimentos que vão impactar negativamente no nosso peso e isso vai ser ruim para a nossa saúde hormonal. Dica número 5. Evitar alimentos ricos em carboidratos simples, como os açúcares. Quando a gente tem pico de açúcar pós-refeição, a gente também tem pico de insulina pós-refeição e isso vai impactar negativamente a nossa saúde hormonal. Dica número 6. Não esqueça
de um consumo adequado de água. Nossa hidratação é muito importante também. Estamos chegando ao final do nosso vídeo, mas lembre-se que a nossa conversa não termina por aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter o maior carinho de responder para você. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante para o meu trabalho e para o trabalho de toda a minha equipe, além de ajudar o YouTube a entender que você curte vídeos como esse. Muito obrigada por estar comigo até aqui e até a próxima.